Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula deliciosa para vocês. Hoje vamos aprender tudo sobre desidratação de frutas, desde o corte, preparação, tempo de desidratação, formas variadas e tudo o que você precisa aprender para fazer essas delícias. Essa aula é muito especial, praticamente um curso completo sobre desidratação. Vem aprender comigo! Para darmos início à técnica de desidratação de frutas, nós vamos começar pelo preparo das mesmas. Aqui eu tenho morangos já higienizados. Como eu fiz? Eu peguei um morango normal, como aqui, tirei a folhinha dessa forma, lavei, higienizei e com um Perfex, tá? Um paninho limpinho, exclusivo para essa finalidade, eu sequei um por um. E aqui eu tenho eles já limpinhos. Vou pegar o meu morango, vou cortar só a pontinha, tá? Bem pouquinha coisa. E eu vou cortar ele no meio de comprido. Por quê? Eu gosto dele mais pedaçudo, eu quero desidratar ele assim. Vai demorar muito mais tempo para desidratar por conta da espessura dele? Sim. Por isso que muitas pessoas fazem o quê? Cortam em fatias, cortam o morango em 4 ou 5 fatias finas. Depende da textura que você quer. Eu quero ele assim mais pedaçudo. Então, o morango é isso. Eu tô utilizando aqui essa gradinha, né? Mas aonde você vai dispor as suas frutas depende da forma que você for desidratar. Você pode usar formas perfuradas ou uma telinha, isso tudo nós vamos conversar lá na frente. Por enquanto, vamos só preparar as nossas frutas. Para otimizar o meu espaço aqui, ó, eu tô colocando um morango para um lado, um para o outro, um para um lado, um para o outro. E eu vou fazer isso aqui com toda a minha forma. Bom, terminei de cortar todos os nossos morangos. Agora vamos à próxima fruta, kiwi. Aqui eu tenho os meus kiwis já descascados. Para chegar desse jeito, eu fiz dessa forma. Eu corto essa primeira ponta, porque é meio rígida, tá? Não vai ser útil para mim. E eu venho, ó, com uma faquinha descascando o meu kiwi. Todinho o mais fininho possível para não ter desperdício. E ao final, eu já tenho o meu kiwi todo descascadinho como esses. Eu posso simplesmente pôr ele na tábua, pegar uma faca e cortar em fatias iguais. O que eu quero? Fatias de meio centímetro, ou seja, 5 milímetros de espessura. Para facilitar a minha vida e conseguir padronizar, eu tenho aqui um mandolim, que nada mais é que um instrumento que a gente fatia legumes. Você pode aqui escolher o tamanho, eu estou utilizando aqui no número 5, que é meio centímetro. Tem até um acessório que a gente encaixa aqui, mas eu não vou utilizar porque o meu kiwi tá mais madurinho. Ó, cuidado para não cortar a mão, tá? E vou fatiar aqui para ficar tudo da mesma espessurinha. Se a fruta tiver muito mole, como o meu kiwi tá aqui, e eu for tentar encaixar nessa base do mandolim, eu destruo as minhas fatias. Ó, assim eu consigo o corte, ó, uniforme, todas da mesma espessura. Porque pensa comigo, se eu corto tudo do mesmo tamanho, eu vou ter o mesmo tempo de desidratação da minha fruta. Se eu corto uma mais grossa, uma mais fina, esse tempo vai variar e vai dificultar o meu trabalho. Eu vou fazer isso com todo o meu kiwi. E não se preocupem, pessoal, essas bordinhas que sobram ou as fatias que não estão tão bonitas, tem uma forma muito bacana de fazer. A gente pode processar todas essas bordas de frutas que vai sobrar, fazer rolinhos de fruta que eu vou ensinar posteriormente. É bem bacana, então você aproveita tudo. Ou faz uma bela de uma salada de frutas. E agora vamos ao nosso abacaxi. Eu tenho aqui o meu abacaxi que eu já descasquei, já tirei todos aqueles miolinhos. E da mesma forma, eu quero uma espessura igual a do meu kiwi, de meio centímetro ou 5 milímetros. E eu vou cortar aqui no meu mandolim essas fatias para elas ficarem uniformes. E vão ficar todas aí da mesma forma, tá? Eu vou fazer isso com todo o meu abacaxi. Esses aqui foram os que eu fatiei com vocês, que é o pérola. Ele é mais clarinho, mas é mais docinho. Porém, aqueles miolinhos deles são mais fundos, olha, ele fica mais repicado, tá? Eu resolvi fazer dos dois para vocês verem a diferença. E esse é o abacaxi
como um Havaí, que ele é mais amareladinho. Esse meu tá bem doce, o que vai ficar bem saboroso, tá? E olha, pode ver que eu tirei os miolinhos dele. Eu vou fazer meia forma de um e meia de outro. Como que eu tirei o miolinho? Eu peguei um bico de confeitar, ó. Venho aqui e tiro. Então, dessa forma que eu tirei. E o pérola, que tem um miolo menorzinho, eu peguei um bico de confeitar menor, que dá certinho. Vamos à próxima fruta. As laranjas são bem simples. Eu tenho aqui laranjas já lavadas e sequinhas, tá? Já higienizadas. E eu vou cortar com a mesma espessura aqui no meu mandolim, tá? Fatias de mais ou menos meio centímetro. Cuidado para não fatiar sua mão, tá? Só fica a pontinha. Mesmo processo que eu fiz aqui com as laranjas. Ela vai higienizar, secar e fatiar. Eu vou fazer com limão Tahiti ou limão siciliano. A mesma coisa. Outra situação, aqui eu fatiei com a casca, bem convencional. Mas muitas pessoas tiram a casca, tá? Eu poderia pegar um cortador aqui agora e cortar e fazer só a laranja, sem essa parte branca. Depende para que situação você vai usar posteriormente. E olha que lindos ficaram as nossas laranjas e os nossos limões. Eu fiz aqui de 2 tipos de limão, né? O Tahiti e o siciliano. Vamos à próxima fruta? Agora vamos fazer as nossas goiabas. O que eu fiz? Eu peguei as goiabas vermelhas e descasquei, tá? Do mesmo jeito que eu descasquei o kiwi. E agora, da mesma forma, eu vou fatiar aqui no meu mandolim. Se você não tiver um mandolim, é só fatiar na tábua com uma faca, tentar cortar o mais uniforme possível. Vai ficar fatias uniformes de goiaba do mesmo jeito. Nossas goiabas ficaram prontas e olha que lindas, apesar de não estarem muito vermelhinhas. Eu tenho aqui mangas. Eu tenho de 2 qualidades. Eu tenho da Palmer, que é menos fibrosa, ela tem menos fibra, só que na minha opinião ela também tem um pouquinho menos de sabor. E eu tenho a Tommy, ela não tem muitas fibras, mas tem um pouquinho a mais, mas ela é mais rica em sabor, tá? Mas com as 2 dá pra fazer, eu vou fazer com as 2 para vocês verem a diferença. A manga, geralmente, é mais fácil de cortar dessa forma. Eu pego ela aqui ao longo do caroço e tiro uma fatia mais grossa do que eu conseguir. Eu faço isso com os 2 lados da minha manga, tá? Ó. E depois, com a faca, ó, eu elimino a ponta. É mais fácil que no mandolim, tá? Mais grossinho, ó, e venho fatiando. Eu prefiro dessa forma. Ou você pode passar, agora que eu tirei o caroço aqui, do mesmo jeito no mandolim. Vou ter várias, olha, fatias uniformes, tá? Eu faço isso dos 2 lados. Daí essa lateral que sobra aqui do caroço, você pode tentar cortar, corta assim e depois corta em 2 ou 3, ou você pode guardar essas sobras das frutas para fazer o mesmo rolinho de frutas que eu expliquei lá no kiwi. E as nossas mangas também ficaram prontas. Olha, coloquei uma meio curvada para aproveitar o espaço. Sempre tem que deixar um intervalinho entre elas. Vamos à próxima? Bananas é simples, eu tenho aqui nanica e tenho banana prata, mas dá para fazer com qualquer banana. Você pode até usar a banana caturra verde para fazer aqueles chips de banana salgadinho. E eu poderia, nas frutas, aromatizar elas. Se eu quiser colocar um pouquinho de canela sobre as bananas para desidratar junto, fica super saboroso. Eu vou descascar as bananas e vamos fatiar. A banana, a maçã, se eu for desidratar dessa forma, ela fica um pouco mais escurecida, ela oxida. Então dá para você colocar umas gotinhas de limão sobre elas. Eu sempre coloco, é lógico que depende da quantidade que você colocar, vai alterar sabor. Traz um saborzinho. Depende do que você quer. Se você liga dela ficar um pouco mais escurinha ou não. E agora dessa forma aqui que eu já espalhei no limão, eu vou colocar na minha grade uma do ladinho da outra. A banana, pessoal, eu coloquei no papel manteiga para conseguir mostrar essa diferença para vocês. Aqui eu tenho um melão. O que eu fiz? Eu cortei metade dele, descasquei e tirei a semente. Agora, ó, eu coloco ele virado para baixo. Poderia cortar na mandolim, como eu posso cortar aqui, ó. Na faca, eu cortei alguns no mandolim, agora eu vou cortar na faca para vocês verem. Para quem não tem, tá? Ó. Do mesmo jeito. Esse melão, ó,
E eu vou fazer nesse formato mesmo, mais compridinho. Pode cortar do jeito que você desejar. E os nossos melões também já ficaram prontos. Agora vamos à desidratação dessas frutas. Bom, pessoal, vocês até agora viram só eu preparando as frutas, mas eu não falei nada sobre onde eu coloquei elas. Todas as minhas frutas eu coloquei nessa grade, olha, que ela é toda perfurada, tá? Que é a grade de um equipamento que eu vou mostrar posteriormente também. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas grades e eu peguei aqui um papel Dover. O que é um papel Dover? É tipo um papel manteiga, mas ele é meio, olha, ele tem meio que encerado, sabe? Então ele não gruda os alimentos. É muito melhor que um papel manteiga convencional. Procura aí na internet que você acha esse papel Dove com muita facilidade. De um lado, ó, é mais brilhante, do outro é fosco. Então eu sempre coloco o lado brilhante para cima. Preciso do papel Dove para fazer? Você conseguiria fazer com a fruta direto na grade, sem problema nenhum. O que pode acontecer? Grudar um pouquinho. Depende o quanto a sua fruta é doce, quanto tem de frutose nela, o quanto de água ela tem, poderia grudar um pouquinho. Então eu prefiro usar o Dover ou uma folha de silicone. Eu poderia pegar aquelas folhas de silicone que a gente usa para assar salgados e colocar aqui também. É bom que é reutilizável. Dá certo no papel manteiga? Algumas marcas. Se o papel manteiga for bom, algumas marcas você consegue que não grude muito. Tá? Então, o que eu fiz? Eu abri esse papel Dover aqui sobre a minha grade e dispus todas as minhas frutas como eu mostrei para vocês anteriormente. Se eu não for utilizar um equipamento próprio para desidratar, onde eu poderia colocar minhas frutas? Em uma forma perfurada, normal como essa, ou mesmo em uma forma normal, tá? Que não seja perfurada se eu for fazer no sol. Então, tem várias formas de fazer as frutas. Agora que nossas frutas estão todas higienizadas, cortadas e prontas para desidratar, vamos falar como essa técnica funciona. O que um micro-organismo vivo ele precisa para se proliferar? Para contaminar um alimento, né, para deteriorar ele. Ele precisa de 3 coisas, as mesmas que nós seres humanos. Eles precisam de alimento, água, umidade e temperatura apropriada. Então, se eu pego qualquer uma das minhas frutas aqui, é um alimento. Se contém água nela, contém umidade, é a situação perfeita para acontecer uma contaminação, uma deteriorização rápida desse alimento. O que é desidratar essas frutas? É eu tirar a umidade dela e com isso eu consigo prolongar a vida útil dessa fruta por muito mais tempo. Ou seja, eu tiro a água, eu resseco, eu tiro toda a umidade dessa fruta, eu embalo de forma com menos contato com ar possível e eu vou ter uma vida muito mais longa para esse produto. Isso se aplica só nas frutas? Não. Qualquer tipo de alimentação. Se eu tirar a umidade da carne e fizer uma carne seca, ela vai durar por muito tempo. Se eu tirar a umidade de legumes, eu consigo desidratar e conservar por muito mais tempo. E como eu consigo tirar a umidade desses alimentos? Expondo ele a uma alta temperatura. E qual é a temperatura ideal para isso acontecer? No máximo até 60 graus. Acima disso, eu já perco muito as propriedades das minhas frutas ou do ingrediente que eu for desidratar. O ideal mesmo para conservar todas as características seria fazer uma temperatura mais amena ainda, de 40 a 45 graus no máximo. Vamos lá, você não tem um equipamento nenhum na tua casa para desidratar. Eu consigo desidratar essas frutas no sol. É indicado? Não. Por quê? Porque eu estou expondo esse alimento a insetos de forma geral. Se tua região for muito quente, muito calor e você for desidratar no sol, a sua cidade aí tem 45 graus, você consegue desidratar. Você vai colocar no sol, mas você vai ter que fazer uma preparação. Colocar em cima de uma mesa, coloca uns baldes de água no pé dessa mesa para que formiga não suba nessa mesa. Vai cobrir todas essas bandejas com telinha para que não chegue insetos, porque se isso ficar exposto
no sol, com mosca posando, o seu alimento vai ter todo contaminado. É ideal o sol? Não, porque você não consegue manter nem controlar essa temperatura. Então, nem sempre você vai conseguir um bom resultado com essa técnica. Segunda opção, no forno da tua casa. Se você tem um forno elétrico que ele tem uma temperatura baixa, você consegue colocar essas frutas ali e colocar uma temperatura de 45, 50, 60 graus e desidratar. Muitas pessoas desidratam acima dessa temperatura, porque é difícil você achar um forno elétrico que tenha uma temperatura abaixo de 90 graus. Você consegue desidratar a 90 graus? Consegue, mas você vai ter que fazer o quê? Vai colocar lá a fruta, vai deixar uns 40 minutos, vai lá, vira ela de lado, põe mais um pouco, vai, vira ela de lado até ela ir secando. Muitas vão ficar com uma tonalidade escura, porque a temperatura é muito alta, tá? Mas você também consegue fazer no forno. Quer fazer de uma forma melhor? Deixa o seu forno com a porta entreaberta. Coloca uma colher de pau ali na boca do seu forno para segurar essa porta. E tem a melhor forma de fazer, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um equipamento próprio para desidratar frutas. Hoje tem várias marcas aí no mercado disponíveis. Preste bem atenção nas peculiaridades de cada marca, porque isso muda muito lá na frente o resultado. Então vamos conhecer o equipamento. E agora vamos programar o meu produto. Eu vou colocar essas frutas para desidratar, eu vou colocar um total de 8 horas. Por quê? Eu tenho frutas e cortes diferentes. Então, as frutas vão variar e oscilar o tempo. Não se preocupem que eu vou mostrar o tempo de todas elas para vocês de acordo com o que for saindo, tá? Mas eu vou regular em 8 horas a 45 graus, porque eu acho que 45 graus Celsius a gente consegue garantir todas as propriedades. Conseguimos concentrar a doçura, o sabor, a textura e vão ficar muito mais saborosas, tá? Vamos ligar ele. Aqui eu tenho um botãozinho de liga e desliga. Sempre vai aparecer a temperatura que está no momento. Aqui está uma temperatura de 23 graus. Eu posso vir direto aqui nas duas flechinhas. Ó, eu vou apertar a flechinha para cima. Vai mudar automaticamente. Aqui, ó, eu fico mudando, eu posso pôr na temperatura que eu quiser, ó, 52, 53. Eu vou abaixar até 45, que é o que eu vou colocar. Ó, 45 graus. Daí vai voltar para a temperatura que está local, mas ó, se eu apertar o mode eu já programei em 45 graus. Agora aqui eu tenho um mais e um menos para o ajuste de tempo. Então eu vou apertar o mais até dar 8 horas. Eu quero 8 horas esse desidratador ligado. Se for necessário depois, eu vou ligar novamente ou vou tirar antes do tempo, porque eu tenho vários tipos de fruta, como eu já mencionei. Agora é só eu apertar o botão iniciar que vai começar esse processo. Olha só. Tá ouvindo o barulhinho da ventoinha funcionando? Começou a circular lá dentro o ar quente. Dentro de pouco tempo, essa temperatura local de 23 aqui, a temperatura que ele se encontra no momento, ela vai começar a aumentar até os 45 graus que eu coloquei, tá? Quando aqui chegar em 45 graus, o meu tempo vai começar a contar até as 8 horas que eu programei. Nesse meio tempo, pessoal, sempre dê uma olhada. Por quê? Dependendo a espessura que você cortar a tua fruta, vai levar mais ou menos tempo. E dependendo do tipo da fruta, se ela tiver mais água ou menos água, também varia esse tempo. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês e aguardem que vocês vão amar o resultado. Passaram 12 horas de desidratação e agora eu retirei. Todas as minhas frutas eu retirei no mesmo tempo, tá? Porque teve a mesma espessura de corte. E olha só a textura delas. Essas mais fininhas, ó, elas dão uma curvadinha, ficam lindas. Olha, estão todas bem sequinhas. Consegue sentir o barulhinho, ó? E essa é a textura final da nossa laranja. Olha que linda. Se você gostar dela mais dourada, mais sequinha, pode deixar mais ainda umas 2 horas tranquilamente, que ela começa a dourar. Ela começa a ficar num tom um pouquinho mais escuro como essa. Aqui eu tenho os limões. Olha que lindos os sicilianos. Também, ó, super sequinhos. E o Tahiti. Olha que lindos que ficam.
pode observar o quanto é tranquilo o uso do Dover. Olha, ele é meio que plástico aqui em cima, olha, não gruda nada, 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 tá? Essa é a facilidade. Agora eu vou mostrar para vocês a que fizemos também no papel manteiga. E olha as mangas que lindas ficaram. Olha, a manga, ela fica flexível, tá? Ou seja, ela fica bem sequinha, ó. E ficam deliciosas, porque concentra o açúcar, né? A frutose concentra todo o sabor. Ou seja, cuidado porque fica bem calórico. Comer com moderação. Olha as goiabas que lindas, sequinhas. Você pode fazer também sem as sementes. Eu gosto de aproveitar a fruta por inteiro. Ficam bem lindas também. E olha nossos abacaxis que lindos. Aqui eu tenho pérola. Pode observar que ele ficou muito mais fininho do que o Havaí. Talvez porque o Havaí tenha ficado a fatia um pouquinho mais espessa, mas diminui muito, tá vendo? Se você quer uma fruta um pouco mais carnuda, tem que fazer fatias mais grossas que 5 milímetros. E olha a diferença aí de tonalidade de coloração entre as duas. E aqui eu tenho os nossos kiwis. Olha que lindos também ficam, bem sequinhos. Olha os nossos morangos, que lindos ficaram e bem carnudinhos. Demoraria muito menos tempo, tá? E mais fininho se a gente fizesse daquela forma que eu falei, fatiado, tá? Dele fica mais com essa espessura, ó. Desse mais fininho. Vai depender aí a sua utilização. Para quem quer colocar em bombas de tererê, acompanhamento de bebida, talvez seja interessante ficar mais carnudo, porque ele volta a hidratar na sua bebida e ele vai ficar com uma consistência mais gostosa, né? E mais visível também. O morango, gente, é uma fruta que dá muita diferença no Dover. Pode ver que quase não gruda nada. Eu consigo fazer direto na gradinha todas essas frutas? Consigo. Só que eu tenho uma dificuldade para tirar. Eu preciso de uma espátula. Depois eu vou sofrer um pouquinho para lavar essas formas, tá? Mas consegue fazer da mesma forma sem o Dover ou sem o silicone. Olha só, esse é o nosso melão. O nosso melão e a banana eu fiz no papel manteiga para vocês verem a diferença. Vamos ver? Por que eu fiz o melão e a banana? Porque eu já sei que a textura do melão, ó, eu consegui desgrudar tranquilamente, ó, do meu papel manteiga. Tá vendo? Já não é o mesmo caso a banana. A banana, ela tem mais frutose, né? Ela contém mais açúcar. Consequentemente, ela vai grudar mais. Olha que lindos que fica o nosso melão. Então, algumas frutas você consegue fazer no papel manteiga. Não são todas. E agora eu vou, ó, uma aqui grudou, tá vendo? Ó, mas a maioria saiu. Essa da frente aqui, ó, que ficou mais sequinha, grudou, tá? Vamos ver a banana agora. E olha só a nossa banana. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, ambas nós passamos limão. Essa daqui foi a banana prata e essa daqui foi a banana nanica. Pode ver que ela oxida muito mais que a prata. No sabor as duas ficam gostosas. Essa foi a que nós fizemos no papel manteiga, para vocês verem como gruda. Situação final. A banana prata, por ela talvez ter um pouco menos de frutose, ela tá um pouco menos doce que a nanica, ó, eu até consegui retirar do papel manteiga aqui. É com dificuldade, mas você consegue tirar, olha, sem ficar resíduos de papel. Já a banana nanica não tem como, ó. O papel, ela tá muito aderida ao papel, olha. Você pode ver que eu tiro, mas eu perco banana, fica um pouquinho ali. Tá vendo? Ó, ela dá uma rachadinha. Por isso que o investimento no Dover, ou você fazer direto na grade, ou mesmo no silicone, compensa para frutas bem doces ou bem suculentas, né? Ó, já não fica tão bonita. Consegue tirar, mas com mais dificuldade. E olha que lindas ficaram as nossas frutas. E daqui, gente, tem 1000 ideias para utilizá-las. Você pode comer como um snack, é rápido e prático para você levar numa viagem, para o trabalho, para você formar várias bebidas, chás diversos, pode aquecer a água e colocar as fatias de laranja, limão e mesmo as frutas. E uma infinidade de preparações.
Lembrando que agora que elas estão secas, para a conservação desse produto você tem que fechar em potes herméticos, ou seja, sem ar, ou em pacotinhos bem vedados. Se você preferir fechar a vácuo, vai ter uma validade muito maior ainda, porque em contato com o ar ela pode voltar a umedecer e amolecer. Se gostaram da aula, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!